Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Viva a Vida, o podcast de saúde do aquinoticias.com, que hoje está recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Hernani Schwartz, ele que é urologista e vai falar um pouco pra gente, nós vamos bater um papo aqui sobre saúde masculina. E antes de dar boas-vindas ao Dr. Hernani, eu tenho aqui ao meu lado a Beatriz, seja muito bem-vinda, a Beatriz, que vai conduzir esse bate-papo com a gente. Isso, vamos fazer essa parceria. Muito obrigada, doutor, por aceitar nosso convite, né? E vamos falar sobre um tema que há um tempo era tabu e agora está deixando de ser. Que bom. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado aí, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É sempre um prazer, uma honra poder participar com vocês mais uma vez. Ok, e assim, doutor, nesse contexto, né, de saúde masculina, a gente sabe que existe um problema, vamos colocar assim, cultural, né, de que o homem ele se cuida menos que a mulher, né? Enquanto a mulher tem ali os exames preventivos, né, tem ali aquela questão, a mamografia a cada 6 meses, tem toda essa orientação, o homem às vezes só fica ali preso hoje, né, ao Novembro Azul. Mas a gente sabe que a saúde do homem ela é ampla, né? E aí eu queria entender do senhor a que se deve isso e que o senhor também já explicasse um pouco pra gente, né, quais tipos de exames, né, estão ali intrinsecamente ligados ao homem. É o que a gente estava conversando aqui, né, antes da gravação. O que chama bastante atenção, né, é que realmente a mulher tem esse instinto materno, esse instinto feminino, né, que vai além da nossa vontade, né? O homem tem mais essa pegada aí do dia a dia, de trabalhar, de ser, né, às vezes direcionar, de ser o provedor, mas a gente vê que o que chama atenção, né, eu sempre falo isso em palestras, essas coisas, nas oportunidades que a gente tem, que não raramente, eu lembro, talvez pode ter acontecido isso com vocês aí também, de muitas vezes a gente vê a minha mãe, eu vejo minha mãe e minhas tias falando que ia marcar, que ia no médico, não sei o quê, mas eu não lembro assim, do meu pai, dos meus tios ou de primos de falar que ia marcar no médico, a não ser quando tem alguma coisa bem específica, já está tratando algo específico. Então isso chama muita atenção, né? O Novembro Azul ele veio para ajudar a divulgar isso aí, né, a conscientizar o homem de tratar da sua saúde, né, mas a gente não pode deixar só para o mês de novembro, né, até legal vocês aí ter tido a atitude de fazer isso fora do mês de novembro, sim, porque acaba sendo sobrecarregado também, mas o pensamento é nesse sentido aí. Isso aí que ele está falando, Bia, é importantíssimo, né, porque assim, dentro do ponto de vista masculino, eu tenho alguns irmãos, né? E assim, e o meio que eu ando também tem muito homem. E o máximo que eu tinha ouvido falar até um certo tempo atrás da saúde masculina, antes de entrar nesse mercado também, né? Assim, era aquela questão da fimose, eu acho que chamam, né? Que você corta aquele propulso do pênis e tal. Então, assim, exatamente. Então, o máximo que eu tinha ouvido falar era até aí. Mas a gente sabe que existem outras questões, né? Que estão ali diretamente ligadas não só ao órgão em si masculino, né, doutor? Doutor, a partir de que idade e diante de quais sinais o homem deve procurar um urologista? Bia, assim, de rotina, o que a gente mais faz, né, em relação a exames de rotina mesmo, né, de acompanhamento, igual a mulher faz com o ginecologista, a gente orienta todo homem a partir dos 50 anos a fazer acompanhamento para fazer rastreamento do câncer de próstata. Né? Isso aí a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que é a partir dos 50 anos. Eventualmente, alguns homens que têm histórico de câncer de próstata na família, pai, irmão, tios com câncer de próstata, uma história familiar rica com de outros cânceres também, a gente orienta o paciente a partir dos 45 anos, ou homens que têm a descendência negra, né, a partir dos 45 anos, por conta da questão genética. Né? Eventualmente, né, o homem pode precisar do urologista antes disso, né? Assim como você estava falando, né? As doenças da parte sexual, né, da parte urinária, né, pode levar homens e
mulheres também, né, procurar urologista, né, cálculo renal, você levantou a questão de um jovem com fimose, né? Às vezes o homem quer fazer uma vasectomia, né? Então, tem outras doenças também que são cirúrgicas ou de tratamento clínico também, que a gente trata doença sexualmente transmissível, né? Então, que é mais comum no jovem, que tem a vida sexualmente ativa. Então, isso tudo é tratado com um urologista, né? Muito comum também no jovem, né, as dúvidas, né, em relação à parte sexual, se é assim, se não é assado, se o pênis está normal, se não está normal, se o tamanho está normal, se é normal, o que ele pensa e como que é, às vezes é algum distúrbio sexual, ejaculação precoce, alguma coisa, né, isso tudo a gente consegue ajudar, né. Agora, de rotina, o acompanhamento rotineiro que é relacionado com o exame da próstata, né, a partir dos 50 anos, geralmente a partir dos 45. Falando em questão da próstata em si, já que a gente entrou nesse assunto, existem assim sinais que o homem ele pode observar mesmo antes dos 45, antes da idade ideal para procurar, vamos colocar assim, que ele deve acender o alerta. Caramba, eu estou sentindo isso. Isso do ponto de vista ali que a gente falou da próstata. Existem esses sinais? Quais são? O que chama mais atenção nisso aí é que a palavra próstata por si só, o leigo acha que a próstata é a doença, né? Uhum. O câncer de próstata é tão comum que fala assim, o fulano está com próstata. Todo homem está com próstata, né? Na verdade, a próstata é a doença, não é a doença, é um órgão que o homem tem, né? Que é uma glândula, né? Que faz parte da parte urinária e reprodutora masculina, né? Mas respondendo, são duas doenças principais da próstata, né? O câncer de próstata e a hiperplasia da próstata, que são coisas totalmente diferentes, uma não tem relação com a outra. Elas podem existir juntas ou não existir, né? Dependendo de cada caso, de cada homem, né? O câncer de próstata é a nossa preocupação maior, né? E aí chama atenção exatamente isso aí que a gente está conversando. No câncer de próstata, o homem não tem queixa. Não tem queixa. Por isso que o homem tem que fazer o exame de rotina. É igual a mulher vai no ginecologista, ela não estou com corrimento, mas ela vai. O homem, e é muito comum desse instinto masculino, eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer no médico, né? Então o médico não é só para tratar doença, serve para tratar doença também, né? Mas é melhor você tentar prevenir, né? Tentar fazer algum diagnóstico precocemente para você ter um resultado melhor no tratamento, né? Assim como tudo na vida, com todo problema que você tem, quando você resolve o quanto antes, mais fácil, geralmente é mais fácil de resolver do que você deixar ele embolando lá para frente, né? Então o câncer de próstata ele não tem sintoma, né? O diagnóstico é feito através do exame de toque da próstata, né? Que tem esse tabu todo aí, né? Tem que fazer o exame digital da próstata e o exame de sangue, que é o PSA. Né? Então, através desses dois exames, a gente vê a necessidade ou não de fazer uma biópsia da próstata. Né? Indo para o outro lado aqui, outra doença que é bem mais comum e que dá sintomas, que é a hiperplasia da próstata. O que é a hiperplasia da próstata? É um crescimento da próstata, né? Um crescimento que é relacionado com a idade do paciente. O paciente vai ficando mais idoso, a próstata dele vai crescendo, né? E como a uretra, o canal da urina, passa por dentro da próstata, eventualmente esse canal pode ser comprimido e começa a dar queixa urinária no paciente. Ele começa a urinar um pouco mais fraco, o jato da urina fica cortado, fica levantando várias vezes à noite porque não consegue esvaziar bem a bexiga, né? Ele sai do banheiro com a bexiga cheia, ele volta toda hora, às vezes tem que correr para o banheiro, às vezes chega até a urinar na roupa. Isso é muito comum, né? E é até mais comum do que o câncer de próstata. Né? E muitas vezes o paciente já chega no consultório, às vezes com um exame de ultrassom, nossa, doutor, com um olhão regalado, assustado, nossa, doutor, minha próstata está aumentada. Isso aí é um problema benigno, né? É aquilo que eu falei, né? O paciente já olha próstata, já acha que é doença, se está aumentada é pior ainda, né? Então, assim, às vezes isso aí se confunde muito. Né? Então a gente sempre chama atenção, né? O que é mais comum é a hiperplasia, o crescimento normal, que é a doença benigna da próstata, que tem a ver com a idade, e o câncer de próstata que não dá sintoma. Pode dar sintoma? Pode lá na frente, né? Mas aí geralmente quando dá sintoma é algo já avançado.
né? Que não é o que a gente quer, não é o paciente que a gente quer tratar. A gente quer tratar o paciente que se cuida desde os 45 anos, já procura seu urologista, não que a gente não vai tratar dele, mas é o paciente que a gente gosta de tratar, aquele que a gente sabe que muito provavelmente, se não der muito azar, né, a gente vai ter um bom resultado também, que é o melhor que o paciente procura, né? Bia, pode ir lá. Em relação à confusão entre saúde sexual e saúde urológica, é com o urologista? A saúde sexual masculina, né, a gente está habilitado a tratar, né? A gente vê, né, doenças, né, igual eu já tinha falado, doenças sexualmente transmissíveis, né? Às vezes muito jovem, tem muita dúvida em relação a essa parte sexual, e a disfunção erétil, né? Que tem vários fatores, né? Não é só com remédio que se trata, às vezes com um psicólogo pode ajudar, às vezes o paciente tem uma doença de base, uma doença neurológica, endocrinológica, cardiológica, às vezes uso de algum outro medicamento, tudo isso pode influir, né? Não existe uma causa única para as doenças sexuais, mas isso é dentro da urologia. A gente tem algumas áreas, né? Essa seria a área da andrologia, né? Que é a parte que mexe com a parte sexual masculina, né? Que está dentro do rol de áreas da atuação urológica, né? Mas a gente uma coisa que cada vez mais a gente tem tratado, os pacientes cada vez mais procuram a gente em relação a essa questão, sim. Falando em cada vez mais procura, hoje, assim, do ponto de vista geral, quais são os principais ou os mais comuns, né, problemas urológicos, né, que chegam até o consultório do senhor, ou tem dados de pesquisa nesse sentido? Assim, eu vou sedimentar um pouquinho a resposta disso aí, porque muda um pouco do perfil da onde a gente atende. Assim, de uma forma geral, o que a gente vê, assim, os pacientes que eu atendo pelo SUS também, né, pela prefeitura aqui de Cachoeiro. Então a gente vê muito paciente com hiperplasia de próstata, assim, vou chutar aqui uns 60%, 70%, talvez, dos pacientes que eu atendo é relacionado a isso aí, né? A maior parte dos pacientes em qualquer lugar é para fazer exame de prevenção, né? De exame de toque da próstata, PSA, né? E a gente questiona em relação a essa parte urinária, né? Mas assim, e no consultório, o que a gente vê mais é prevenção mesmo, assim, a grande parte. Agora, saindo dessa parte aí da próstata, né? Que é prevenção e hiperplasia de próstata, o que é muito comum? Doença sexualmente transmissível, principalmente paciente jovem. Cálculo renal, a gente opera aí. Ontem mesmo a gente fez 2 cirurgias de cálculo renal, uma de urgência, outra já era programada. Toda semana aí a gente costuma fazer pelo menos uma cirurgia de cálculo renal. E mulher com cistite, né, com cálculo renal também, cólica renal, cistite de repetição, fimose, paciente que quer fazer vasectomia. Vasectomia é a cirurgia que a gente mais faz aí. Pô, já teve semana a gente fazer 10 cirurgias de vasectomia. Não tem uma semana, eu não lembro a última semana que eu não fiz pelo menos uma ou 2 cirurgias de vasectomia, não lembro mesmo. Assim, tem bastante. Né, fimose, postectomia, que é a postectomia, né, a urologia ela é muito ampla, né, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica, né, então a gente nem consegue fazer tudo que a urologia oferece assim, de conhecimento para a gente, né, mas assim, dentro do que a gente se propõe a fazer, esses acho que são os procedimentos e o perfil maior dos pacientes que a gente atende aí no dia a dia. Entendi. Voltando só um pouco, porque a gente começou a falar da próstata, né, do câncer da próstata. Só para a gente fechar esse ciclo, existem alguns fatores de risco, né, associados a essa doença. A gente também pode até falar dos fatores de risco associados à hiperplasia. Uma vez que a gente está falando da saúde do homem, o homem ele não tem o hábito de se cuidar. Né? Aí eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, quais são os fatores de risco associados a essas duas comorbidades, vamos colocar assim. Bom, a hiperplasia é mais fácil de responder, né? Que isso é relacionado com a idade, né? O homem, a partir dos 40 anos,
por conta das mudanças, né, da idade, da parte hormonal e tudo, ele começa a ter um crescimento da próstata, né, a partir dos 40 anos, e isso pode ou não dar alteração da parte urinária. Né? A hiperplasia, o crescimento da próstata por si só não é doença, ela se torna uma doença a partir do momento que o paciente tem sintoma. Se não tem sintoma, não é doença. Né? Então, isso aí seria mais fácil de responder. Uhum. Já o câncer de próstata, são 3 fatores mais importantes. Né? O primeiro é o histórico familiar. Né? O homem que tem pai, irmão, tios com câncer de próstata, uma história rica de outros cânceres na família, tem maior chance tem 50% a mais de chance do que a população geral, né, a população de homem em geral, de ter o câncer de próstata. Né? O segundo fator é a parte que tem a ver com a parte genética também, que é indivíduos negros, né? Que têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. E o terceiro fator, que no meu ponto de vista é o mais importante, mas ele é o terceiro, né? Na verdade, ele é o terceiro, o estilo que tem em relação com o estilo de vida, né? A obesidade, né? E ingestão de comidas ricas em gordura saturada aumenta a chance de câncer de próstata também. Né? Ele é o terceiro mais importante. Por que eu acho que, para mim, é o mais importante? Porque é o único que você pode escolher. Os outros 2 você não pode escolher. Né? Você não pode dizer, não quero ser filho do meu pai mais porque eu não quero ter câncer. Não tem como. Não tem. Eu não quero ser negro porque eu não quero ter... não tem jeito. Isso não é uma escolha. Agora, o terceiro é uma escolha. É o estilo de vida. Né? Atividade física, né, uma alimentação saudável, sono, né, são as orientações que o médico dá de uma forma geral para o indivíduo ter uma saúde saudável, né, que aí depende de cada um. Né. Eu costumo dizer para os pacientes, falar assim, né, tem paciente que fala, você tem que fazer uma atividade física, perder peso, tal. Aí o paciente às vezes já faz uma cara feia, né, como tipo assim, né, que é remédio, né. Sim. Eu falo assim, isso aí é o seguinte, isso é uma escolha. Eu falo assim, hoje eu vou lá malhar porque você não quer malhar, vou malhar para você, vou dar uma corridinha para você. Não tem como. É você que tem que escolher e tem que fazer, né? Então não tem tem muita negociação. Mas é isso aí que a gente chama a atenção, né, dos pacientes. Entendi. Doutor Bia, eu tô vendo aqui que tem um tópico falando a respeito de sexualidade, né? E aí tem algo que como eu escrevo muito, né? Tô sempre ali pesquisando e tal. Tem algo que causou uma certa polêmica, foi mais no início do ano. A quantidade de consumo de um determinado estimulante sexual, né? E aí... Isso aí, é esse aí, exatamente. A tadalafila, exato. Né? E assim, um grande consumo entre jovens. E aí a gente vai começar a entrar num assunto, eu não sei se está relacionado à disfunção erétil, não sei se é isso, exatamente. Então, esse consumo, né, muitas vezes sem prescrição médica, Sim. né? Quais são os riscos disso, doutor? Você já me perguntou respondendo, né? que na verdade, né, acredito assim, que qualquer tipo de medicação, né, deveria ser orientada, né? Deve ser orientado por um profissional que entenda ali. Né? Não sei, o cara está com uma dorzinha de cabeça, vai tomar um dipirona, é uma coisa. A medicação que você está falando é a tadalafila, ela é uma medicação que a gente usa para disfunção erétil, né? Assim, indo lá para o final, né, do que a gente está conversando, né, de trás para frente, a gente usa esses pacientes, geralmente em pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, a partir dos 40 anos, com essa mudança igual da hiperplasia, o homem pode começar a ter algum grau de disfunção erétil. É bem comum, né? Não que necessariamente não vai conseguir ter relação, mas às vezes não tem aquela ereção igual tinha ereção com 17, 20 anos, 30 anos, né? Isso aí começa a dar uma diminuída, né? Às vezes o desejo sexual diminui e tal, né? Enfim, o uso da tadalafila a gente tenta fazer direcionado para esse perfil de paciente, né?
o que você está falando aí, o pessoal às vezes até usando, às vezes até para fazer atividade física agora, Sim. ponto de vasodilatação, isso não tem estudo ainda dizendo isso aí, não. Quem usa isso aí usa o que a gente chama de off-label, né? Usa por conta de sinais que pode ajudar, mas não tem nada, né? O jovem hoje, né, com essa quantidade de informação, todo mundo, né, que chama muita atenção também, todos os jovens quase que vão no consultório, todo mundo toma ansiolítico. Pô, cara, na minha época não tinha isso não, cara, ia jogar bola, chorava. Pô, hoje em dia todo mundo tem ansiedade. Hoje em dia todo mundo é ansioso. Né? Isso é o estilo de vida, né? Celular, videogame, né? Antes as pessoas sentavam na rua à noite, ficavam todo mundo conversando, a criançada. Hoje em dia não tem mais isso, acabou, né? Assim, é a nossa nova realidade, então a gente tem que lidar com isso. Havia um mecanismo de catarse, né? Exatamente. Então, e aí tudo é muito normal hoje tomar remédio. Antigamente não era normal. Hoje em dia, tudo é normal. Chorou, remédio para parar de chorar. Sorriu, remédio para sorrir mais. Tudo é remédio, entendeu? Eu costumo falar com o paciente que o paciente meio que acho que a vida é um supermercado, né? Vou comprar um pouquinho de alegria, vou comprar um pouquinho de sono. Ele quer comprar tudo, ele quer que o médico resolva, ele quer tudo imediato. Não quer fazer o mínimo de esforço para ter o que ele quer, né? Em tudo, até financeiramente. Hoje em dia, os jovens têm essa pegada, né? Não que sejam todos assim. Mas, enfim, o uso indiscriminado disso aí, né? Da tadalafila, é ruim porque pode fazer mal, assim, alguns pacientes que fazem tratamento de infarto do coração não podem tomar, né? Alguns podem, alguns outros não podem, né? Aí teria que ter uma avaliação do cardiologista, uma liberação do cardiologista para poder usar a medicação e a forma, a quantidade máxima que ele pode usar, né? E nos jovens, que isso além de ser o uso indiscriminado, né, de uma medicação que a gente considera como uso de droga, né? Quando você usa uma medicação sem indicação, está usando droga. Isso pode causar, mais na frente, eventualmente, se ele quiser parar, um efeito psicológico nele por conta da ereção, né? Porque você tomou o remédio, você vai ter uma ereção com mais facilidade. A partir do momento que você vai ter relação sexual, né? Vai ter ou muda de namorada, já dá aquela ansiedade, e você, não tem o remédio, já perdeu, né? Cadê o remédio? E não tem. E a menina, e agora? O que ela vai pensar de mim? E já perdeu, já deu errado. Então, isso tudo, né, é igual uma bola de neve, né? Você tem uma coisa que você criou um problema e esse problema assim, só vai aumentar lá na frente, né? Então, ele meio que fica dependente, não só fisicamente, talvez, mas psicologicamente, pode atrapalhar também, né? Então, você acaba criando problemas, né? E no caso, assim, peraí que eu já entrego, tá, Bia? Aí, assim, nesse caso aí, a pessoa tem a disfunção erétil, né? E aí, assim, lógico, deve procurar o especialista no assunto. Mas, caso ele identifique esses sintomas, né? No caso, não sei se pode chamar assim de disfunção erétil, né? O que é que ele precisa fazer? O que é que ele pode fazer no dia a dia, né? Talvez para tentar minimizar os impactos e tal, algo nesse sentido. Assim, para você tratar qualquer tipo de disfunção sexual, volta lá no que a gente falou lá de ter uma vida saudável. Né? Atividade física, o sono, alimentação, né? Cuidar da saúde como um todo, né? Isso tudo ajuda, né? A partir desse momento, se o camarada não conseguir ter o que ele estava esperando, a gente vai partir para a medicação, né? Que existem várias classes, né? Tem não só a tadalafila mais popular, né? Mas tem outras classes de medicação que a gente usa para disfunção erétil, né? No caso aí,
que vai se adequar com o perfil do paciente. Então, por isso, a orientação do médico. E não é qualquer idade, né, doutor? É a idade que o homem, que ele estiver precisando, né? Entendi. Se ele estiver precisando, às vezes um jovem, né, tem algum problema hormonal, problema da tireoide, faz tratamento da tireoide, ele pode ter algum grau de disfunção sexual, disfunção erétil, no caso. Isso aí pode ser, a gente pode orientar em relação a isso aí também. Mas assim, o perfil mais comum é o paciente que é a partir dos 40 anos, 50 anos, que começa a ter mais essas queixas aí. Ok. É interessante nós observarmos que são dados básicos, né? A questão da qualidade de vida, prática de esportes, sono de qualidade, a higiene do sono, o gerenciamento de estresse, que para mim eu considero mais difícil, uma alimentação adequada, e se nada disso funcionar, né, procurar o médico. Isso que é o mais importante, procurar um especialista para daí não se automedicar, porque o imediatismo é que está gerando uma série de dependências, né, uma série de problemas. Com certeza, isso aí chama muita atenção mesmo, porque e isso aqui ajuda muito, né? Mas atrapalha muito também, né? Assim, a gente vê que a gente pegou a transição, né? Você talvez não. Você já nasceu, né? Não, peguei a transição. Só tem um cara de menino, mas eu peguei a transição. Então, hoje em dia a criança, o bebê já tá com isso aqui na mão, para ver o vídeo no YouTube, né? Então, assim... E aqui não é só isso, né? Aqui você compra, aqui você vende, aqui você fecha um negócio, aqui você marca um encontro, igual a gente marcou aqui hoje, aqui você resolve tudo. Então, tipo assim, essa dependência da tela, não só, né? E cada vez as pessoas vivendo cada vez mais confinada e, né, com essa liberação, né, de dopamina, que é isso aí que dá aquela sensação ali imediata ali, que parece que tá tudo realizado. Na hora que você sai daquilo ali, que cai no mundo real, né, você vai lá embaixo, né? E essa sensação, que é a sensação que o jovem hoje quer, né? Né? E acha que o mundo é isso aqui, é essa sensação. Não que o mundo seja só o celular, apesar de ser, né? Mas essa sensação que é a que está movendo a juventude hoje, né? Tudo é para agora, não pode esperar, que a ereção que é agora, que é o sorriso que é agora, é aquilo que eu falei do supermercado mesmo, né? Que é comprar tudo, acho que tudo é comprado, né? Assim, não tem a conquista, é tudo muito na mão, porque foi criado com tudo muito na mão, porque hoje em dia é tudo muito na mão. Sim. É o jeito que a gente vive hoje. Sim. Mas isso aí é uma coisa que a gente, né, a gente vai ficando mais velho, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Com filho, na faculdade também. Você vê pelas atitudes dos meninos, assim, coisas que eu não me imaginava fazendo o que eles fazem, né? O comportamento diante de professor, tudo, né? O jeito de relacionar com professores, com outros médicos, assim, não estou falando que está errado, mas às vezes eu tomo susto com esse tipo de coisa. E esse imediatismo traz todos esses problemas que a gente tá debatendo aqui mesmo, né? Principalmente nos jovens de hoje, né? Mas a gente tem que se adaptar também, né? A mesma coisa eles falam da gente, não, aquele professor lá que é mais velho, né? Deve falar, o meu filho, não, meu pai, né? Tá mais velho. Do ponto de vista da saúde masculina, a gente falou de transição aí. O senhor já deve ter percebido isso também, né? Ter recebido muitos pacientes aí no consultório do senhor e pode ter essa mensuração. Atualmente, há uma preocupação maior dessa geração com a saúde masculina ou não, em relação a outras gerações? Sim, de uma forma geral, sim. Cada vez pacientes mais jovens têm procurado mais.
e os pacientes também com a idade, né, que tem que fazer os exames de próstata, tal, que tem aquele tabu todo de fazer exame de toque e tal, tem procurado mais, tá? Mas assim, você fazendo, na hora que você estava fazendo a pergunta, eu lembrei de algumas coisas assim, que me chamam muita atenção. Uma coisa que começou a acontecer muito uns 3, 4 anos para cá, que tinha meio que sumido e voltou, são as doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis aí, à vontade, muito sífilis. Já chegou a época aí de eu pegar aí quase um caso por semana aí de sífilis, né? Uma doença que tinha praticamente, né, meio que sumido, né? Não que tinha sumido, mas porque tem a ver até disso que a gente está falando, essa história não só do prazer imediato, mas a juventude hoje meio que perdeu o medo de ter doença sexualmente transmissível, né? Porque acaba que as doenças que não têm cura têm tratamento, né? Tem igual HIV antigamente. O cara tava, o paciente, né, tinha um HIV, ele estava decretado a morte, né? Hoje em dia ninguém morre mais de AIDS, né? Que é a doença que é causada pelo HIV. Ninguém morre mais de AIDS, né? Mas tem que tomar remédio para o resto da vida, tal, né? E acaba que meio que confundem hoje a liberdade sexual com promiscuidade, com libertinagem. Não é a mesma coisa, né? Liberdade sexual é a escolha de você, a sua escolha sexual, né? Não quer dizer que tem que sair fazendo sexo com todo mundo, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E isso chama bastante atenção e como a gente está no consultório no dia a dia, a gente, né, acaba vendo isso aí e cada vez mais frequente, entendeu? Então, isso é de uma forma muito natural, assim, que eu acho que não devia ser um pouco mais regrado, né? Ou usando um preservativo, ou o que seja, né? Cada um vai fazer o que quiser, né? Mas pelo menos se prevenir e prevenir as outras pessoas também, né? De doenças sexualmente transmissíveis. O acesso à informação aumentou, mas a formação não, né? Exatamente, esse aí é o ponto, né? Talvez as pessoas que fazem isso até saibam disso, mas meio que abstrai mesmo, não valoriza muito essa informação. Falando aí de infecção, doutor, a gente tem essa, fazendo a comparação, né, com as mulheres. Lógico, vocês estão anos-luz na frente da gente. Mas assim, as mulheres, elas sempre falam, às vezes, eu tive uma ardência ao urinar, né? Aí tá falando de infecção urinária. O homem também tem isso, não é? E assim, eu queria saber se tem essa infecção urinária e tá diretamente associada ali à higiene, a quais fatores? A mulher é muito comum, a cistite, né, que a gente chama, né, que a paciente, o quadro clássico, que é a mulher com disúria e polaciúria, né, que é uma ardência para urinar, né, e às vezes dá vontade de ir no banheiro toda hora e meio que fica só pingando, não sai urina, né, isso aí é bem clássico aí da cistite. Já no homem, ele pode ter infecção urinária? Pode, mas está relacionado geralmente com a hiperplasia da próstata. Né? O paciente tem a dificuldade de esvaziamento da bexiga. Né? Às vezes ele tem a disúria, né? Que é a ardência para urinar, mas geralmente não tem a ver com a infecção, tem a ver com a hiperplasia. Né? Ele tem que fazer um esforço para urinar e a urina sai meio que espremida ali. Né? Entendi. Pode vir a ter infecção? Pode, mas geralmente o homem vem a ter infecção urinária geralmente numa fase mais avançada da hiperplasia, né, que está retendo muita urina na bexiga e aquilo ali começa a infectar, e ele pode ter febre, igual a mulher mesmo, quando precisa, dor pélvica, dor suprapúbica, né, dor no pé da barriga. Então é mais comum no homem com a hiperplasia mais avançada, geralmente um homem mais idoso. Entendi. Só uma outra questão, doutor, eu sei que a gente não é comum, né, ouvir falar muito, mas eu acho importante a gente pincelar isso aqui, até mesmo de forma bem, pode ser
não pode se aprofundar tanto nesse assunto. Eu estou falando de alguns outros tipos de cânceres, né, que eles acometem o homem, né, mas assim, para o senso comum não é tão natural assim, mas que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa se preocupar, né? Inclusive tentar se cuidar, tomar as medidas necessárias, né? Como fazer atividade física, ter uma vida mais saudável, para que não seja cometido por isso. Eu tô falando de alguns cânceres que, assim, podem acometer o homem e a gente fica, nós homens, ficamos meio distraídos, como, por exemplo, o câncer de mama também pode ter, o homem também pode ter câncer de mama, não é isso? Sim, sim. Assim, o câncer de mama no homem é muito raro, né? Mas geralmente é muito agressivo porque não tem muito tecido, né? Na mama masculina. E aí ele acaba se disseminando de uma forma mais rápida também, né? Sim. Mas isso é exceção mesmo, né? Sim. Assim, o que assim, acho que talvez o recado melhor que eu posso dar para te responder é assim, dentro da urologia, né, que é a minha área de atuação, o que a gente trata? A gente trata doenças cirúrgicas do rim, do ureter, da bexiga, da próstata, do pênis, do testículo. Né? Todos esses órgãos que eu falei podem ter câncer, né? Assim como qualquer tecido do organismo pode ter câncer. Né? O recado que a gente pode dar assim, para o paciente é fazer os exames, né, que a gente chama de exames preventivos. Na verdade, nem sempre é preventivo, né? Mas é uma forma de a gente explicar para o leigo. Fazer os exames de rotina, né? Sim. A partir dos 45 anos, vai procurar um urologista, né? No caso do homem, a mulher, quando começa a menstruar, já deve procurar o ginecologista, né? A partir dos 50 anos, procurar um clínico também para acompanhar um cardiologista, alguém para fazer a parte cardiorrespiratória, né? E ali, de acordo com a idade, com os sintomas, com alguma queixa que o paciente tenha, a gente vai pedir os exames direcionados para isso aí, né? Faz os exames gerais, que tem que fazer pela idade, vai direcionar cada paciente para cada queixa, né? De acordo com o que for a consulta lá. Mas, assim, o câncer, por si só, a palavra, né, também, né, a palavra que antigamente já ainda assusta, né? As pessoas mas tem pronunciar. Exatamente, como se fosse um pecado, né? Tabu. Exatamente. Porque era uma sentença de morte, né? Hoje em dia, de uma forma geral, a gente vê que mais de 70% dos cânceres, de uma forma geral, eles são tratados de forma que o paciente não vai morrer da doença, vai morrer de outra coisa. 70%, mais de 70%. Então, isso é muita coisa, né? O câncer de próstata, né, puxando aqui para o lado de cá, que é o mais comum que a gente vê aqui na urologia, mais de 90% o paciente não vai ter nem sintoma do câncer de próstata. Né? Só se o camarada tiver muito azar, pegar um câncer muito agressivo, que não, né? Se ele faz os exames de rotina ali anualmente e tem um diagnóstico de câncer de próstata, a chance dele ter problema ali é mínima, né? Pode acontecer? Pode. Tem doenças que são, né? O paciente pega uma virose e morre da virose, uma pneumonia, né? As doenças podem matar, qualquer doença pode matar. Mas se ele for aquele camarada lá que vai no consultório lá todo ano, faz os exames todos certinhos e vira a desenvolver o câncer de próstata e for diagnosticado, né, no caso dele precocemente, a chance dele ter problema por conta desse câncer é muito pequena. Né? Então a gente sempre chama atenção disso aí e o estilo de vida, né, que é a escolha que o homem faz, né, para poder se cuidar. Os homens estão mais vaidosos, né, atualmente, e aí eu acredito que essa questão de esse cuidado com a saúde como um todo, ele já tem avançado, não é isso? E aí a gente vai falar um pouco a respeito, só para finalizar, doutor, a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão dos exames preventivos, né? Eu queria que o senhor reforçasse isso, né?
de quanto em quanto tempo seria o ideal o homem tá indo ao consultório, tá aí procurando um urologista, né? Assim como as mulheres, né? Que hoje as mulheres são referências para nós. A gente orienta, né? Que é a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, que todo homem a partir dos 50 anos procure anualmente, né, o seu urologista para fazer os exames de rotina, né? Eventualmente a partir dos 45 anos, né? Geralmente, de uma forma geral, a gente fala para o paciente ir a partir dos 45 anos, apesar da orientação da Sociedade Brasileira. Porque, né, a gente tem essa miscigenação, né, a gente nem sabe direito as nossas origens, né, se tem indígena, negro, europeu, o que tá tudo misturado, né, mas de uma forma geral, a partir dos 50 anos, para fazer o exame de sangue e o exame de toque da próstata, né, o exame digital retal, né, que é o exame de sangue, que é o PSA, que é um exame que dá uma taxa que pode detectar o câncer de próstata de forma precoce, e o exame de toque da próstata, né, que pode detectar alguma alteração ali, algum nódulo, alguma área endurecida, né, que me faz ou não direcionar o paciente para fazer uma biópsia da próstata e fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Beleza, ok. Doutor, porque nós lidamos com um público diverso, né? Em caso de dificuldade de reprodução, né? A mulher procura geralmente um ginecologista, o homem deve se reportar ao urologista? Sim, a né? parte urinária, a parte urinária, a urologia, ela aborda a parte urinária, né, de homem, de mulher e de criança, né? E a parte reprodutora masculina, né? Então, os pacientes com infertilidade, né, que a gente acompanha, né, a gente pede exames lá de acordo com as queixas dos pacientes, né, pede exames específicos de acordo com o perfil de cada paciente, da idade, né, do que ele está se propondo, qual a dificuldade que ele tem. Geralmente, esses casos, é mais curiosidade mesmo, eles são genéticos, né? Não tem nenhum fator externo que... Não necessariamente. Pode ter esse fator genético também, mas não necessariamente genético, né? Às vezes tem pacientes que têm alguma malformação, né? Já nasce com algum problema, ou mesmo a idade avançada já começa o homem que quer ter quer ter filho depois de uma idade mais avançada, às vezes o espermatozoide já não tem aquela qualidade toda, alguma doença de base, algum tratamento, alguma medicação, né? Muitos homens aí usando de forma equivocada testosterona, né? Isso inibe a produção de espermatozoide, aí chega lá, às vezes com um exame de espermograma, doutor, não estou produzindo. Ela usou muito tempo, tipo assim, né? Como se fosse, né? Foi ele comprar uma bala ali, né? Ele tá tomando testosterona como se fosse uma coisa normal, mais normal do mundo, né? Assim como, né, a gente falou da outra medicação aí, né? Então, então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso aí e aí tem, no caso aí da infertilidade, tem que ver o perfil do paciente, né? Mas a gente tem os recursos para ajudar o paciente, né? Em caso extremos lá, às vezes tem que fazer fertilização, né? Fazer um tratamento mais específico. Mas de uma forma geral, a gente consegue abordar esse paciente e ajudar sim. Doutor, rapidão, tem duas, acho que não sei se é mito ou se é verdade, né? Até porque pessoas próximas a mim não comentam muito, mas assim, uns dizem que sim, outros dizem que não, a respeito da vasectomia. Algumas pessoas, e aí vamos colocar assim no campo do boato, né? Fala que após ter feito a vasectomia, né? Perdeu, sei lá, a capacidade, sei lá, vamos colocar assim, a potência sexual. E também tem uma outra questão que fala que após a vasectomia, ainda assim tiveram filhos, né? Então, assim, eu queria que o senhor explicasse, nesse contexto aí, o que é mito, o que é verdade. Assim, eu vou te explicar o que é a cirurgia, né? E explicar por que às vezes as pessoas distorcem algumas coisas. Sim. A cirurgia de vasectomia é uma cirurgia para não ter filhos, né?
no caso, né, a gente pega o ducto deferente, que é onde passa o espermatozoide, né, a gente corta ele igual uma mangueira. A gente corta e amarra as duas bocas, né, para não passar mais espermatozoide, né. Eu vou além do que você está perguntando, né. Tem gente que acha que não vai ter mais ejaculação. Não tem nada a ver. O que o homem ejacula, mais de 90%, 95% é o líquido seminal, que é produzido na próstata, tá? Que é um alimento para manter o meio ali viável para o espermatozoide continuar vivo, tá? Disfunção sexual, disfunção erétil, não tem nada a ver, né? Por quê? Que o pessoal acha que é igual castrar animal. É castrar. A castração, você tira o testículo fora, que é onde produz ali o espermatozoide, mas também produz os hormônios que dão as características masculinas, né, no homem, né? Então não tem nada a ver com a disfunção sexual. Em relação a ter filhos depois que teve... que fez a cirurgia de vasectomia, pode acontecer. Cerca de 2.000, a cada 2.000 casos, de 2.000 vasectomias, pode acontecer em média, de recanalizar, né? Isso aí é a força da natureza da reprodução humana, é uma coisa além né? Você faz a cirurgia igual em todo mundo, né? Por que em cada 2.000 volta a passar o espermatozoide? A gente corta, tira um segmento, amarra 2 vezes cada lado e ainda, né? Cara, isso aí, que vir. É porque tinha que vir mesmo. Tinha que vir. Isso acontece em média, a cada 2.000 cirurgias, um caso, né? Não é tão comum, mas realmente isso aí pode acontecer. Preocupante, né? Para quem faz, né? Que o cara... mas assim, é muito difícil mesmo, muito difícil. Mas é isso. Mas é uma cirurgia relativamente simples, né? Igual ontem mesmo, a gente fez 3 cirurgias dessas, né? O paciente operou, acabou ali a cirurgia, fez um lanche, foi para casa, né? Tem que ter um tempinho ali de repouso, né? A recuperação é rápida, é bem tranquila. Senão o pessoal vai ficar assustado. Exatamente. A gente está aqui para isso, para tirar essa... Sim, para esclarecer todas as dúvidas, tranquilizar a população. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Bia? Com certeza. Então, doutor, eu agradeço, né, a participação do senhor aqui. Esse é o momento que a gente abre para que o senhor faça as considerações finais, né, e possa aí falar para o nosso público, né, os homens que têm interesse em fazer algum procedimento urológico, os homens que ainda têm dúvida. Eu acho que aqui foi um primeiro momento, mas pode procurar o doutor. Fica aberto o espaço. Tem que agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, né, de poder divulgar o que a gente faz. E dizer, né, que eu acho que eu vou para aquela parte lá da escolha do estilo de vida, né? A gente tem que escolher um estilo de vida saudável, né? E os exames médicos, né, eles fazem parte disso aí também, né? Atividade física, o sono, a alimentação. Também tem que procurar o seu médico aí para poder acompanhar aí e evitar que tenha grandes problemas, porque os problemas vão aparecer, não tem jeito, né? Exatamente. Mas eu costumo dizer que problema de verdade é aquele que a gente não consegue resolver. Quando consegue resolver, não chega a ser um problema, né? Então, acho que a mensagem é essa aí. Quem quiser acompanhar o senhor mais de perto, assim, o senhor tem rede social? Eu tenho um Instagram, né? Tenho um Instagram, né, pessoal, que é hernani.urologista, e tem um Instagram dos meus projetos sociais, que é o Azul Ano Todo, né? Que tem coisas relacionadas ao Novembro Azul, né? Que a gente estava falando aqui no início, e algumas ações sociais que a gente faz aí durante o ano. Bacana, a gente não falou dessas ações sociais, né, doutor? De repente, o próximo bate-papo. Mas o senhor leva esse atendimento para as comunidades, né? De forma bem rápida. A gente tem algumas, assim, principalmente no mês de novembro a gente faz assim, mas a gente acaba envolvendo outras coisas que têm relação com saúde do homem, assim. A gente às vezes tenta, alguns anos, né, tem uns 3 anos que eu não faço, mas a gente faz um futebol beneficente, a gente chama alguns jogadores, né, que eu tenho acesso aí para chamar atenção, né, para fazer a divulgação.
Eu participo de um projeto de futebol de areia lá em Anchieta, né, que tem os meninos que já foram revelados lá, foram 4, já foram para a seleção brasileira de futebol de areia, né, já foram campeões brasileiros, jogam na Europa. E participo também do Estrela aqui, né? Sou do departamento médico do Estrela, assim, que é um braço aí da minha parte social, assim, que é uma forma de eu contribuir de alguma forma com a sociedade, né? Tentar retribuir de alguma forma com o meu tempo, né? E às vezes um conhecimento que a gente tem aqui ou outro para poder ajudar, né? Para poder trazer um bem-estar para fazer a diferença na vida de alguém. E eu gostei do nome, Azul. O ano todo. Porque era o Novembro Azul, a gente já fez, já puxou ali. Valeu, obrigado. Isso que é preciso. Isso aí, valeu. Obrigado, doutor Hernani. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Obrigada, e obrigado Clara. a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Legal.